Alô, Zezinho Vieira, boa tarde para você, boa tarde para os ouvintes que estão ligados Na Defesa e no Ataque, aqui pela ZV Web Rádio, pela Juventude FM, também pela Rede de Rádios, levando aos nossos ouvintes, de segunda a sexta, o melhor da informação do esporte. O programa Na Defesa e no Ataque, que vai ao ar de segunda a sexta, entre 4 e 5 da tarde, falando sempre também muito, né, sobre o mundo do futebol, e é sobre o futebol que a gente vai falar agora. Ontem a gente teve aí, né, com o jogo do Vasco, o fim da terceira rodada, falamos especialmente dos clubes do Rio. A terceira rodada ela começou no sábado, com o Fluminense, que foi derrotado pelo Fortaleza, lá em Fortaleza, e no domingo nós tivemos o clássico, né, Flamengo e Botafogo. O Botafogo ganhou por 3-2, mas também tivemos a participação super especial, muito honrosa, né, da árbitra, da juíza, a dona Edna Alves, grande protagonista do jogo, quase complicou o jogo, né? Ela tentou aparecer, foi uma coisa assim super especial. De repente, né, você teve aquela ação, aquela participação, né, grandiosíssima da dona Edna Alves, ela que praticamente, com a expulsão do jogador do Botafogo, ela mudou totalmente ali, o jogo mudou. O Botafogo estava muito bem na partida, mas quando o jogador foi expulso, então a situação começou a ser outra. O Flamengo ficou com um homem a mais, lógico, então com isso teve mais chance para poder criar e levou muito perigo à defesa do Botafogo. Mas o que também vale a pena a gente ressaltar é a torcida do Flamengo, né? Quando o jogador do Botafogo foi expulso, também tivemos a expulsão do técnico do Botafogo, toda aquela coisa que a dona Edna ela protagonizou. Então, quer dizer, a torcida do Flamengo começou a cantar e ninguém cala esse chororô, né? Então, essa música aí é uma paródia que também foi feita pela torcida. Ela é uma paródia da música que foi feita pela torcida do Botafogo. E ninguém cala esse nosso amor. Então, a torcida do Flamengo, percebendo, né, que eles teriam ali aquela ajuda da extra-campo, né, da árbitra, então começaram a cantar, começaram já a fazer, né, a ironizar, porque sentiram, lógico, opa, já que não dá para ganhar, né, em campo, então a gente está tendo uma força. E a torcida do Flamengo ela não tem um simancol. Ela não tem um simancol. É o seguinte, quando eles são, né, ou alguma coisa acontece contra eles, eles não choram, eles mandam uma cascata, né? É uma represa, é uma tsunami de lágrimas que eles jogam, reclamações, e os árbitros, né, eles querem as punições, os árbitros são punidos, mas contra eles, tem que ver como é que é a ação, né? Mas quando é contra os adversários, então eles cantam tripudio, fazem ironias, porque aí eles sentem que é o momento deles. Mas só, né, que eles cantaram que ninguém cala o chororô, e de fato ninguém calou o chororô deles, né? Choraram depois, mas choraram foi muito. Nem acabou a partida ainda, que você já dava para ver ali onde estava, né? A torcida do Flamengo já estava vazia, caíram fora rapidinho. Então, quer dizer, mais a dona árbitra, a dona Edna, ela teve uma participação, expulsou o jogador do Botafogo no lance, não expulsou depois, num lance muito mais perigoso ainda, o jogador do Flamengo. Levou um tempo para poder ficar lá vendo o VAR, para poder tentar expulsar lá, saber se ia expulsar, se não ia expulsar o jogador do Flamengo, e acabou que ela deu só um amarelo. E já para o jogador do Botafogo, né? Ali foi um lance, assim, de jogo mesmo, aquela coisa toda, pegou cartão amarelo, ele já tinha um e já chegou e expulsou. Aí depois o técnico do Botafogo reclamou, chamou na orelha dela, o cara foi para cima mesmo, entendeu? Aí ela, tendo essa questão da arbitragem, foi lá e expulsou o técnico do Botafogo. Eu sou muito particularmente contra a qualificação que está aí, né, que envolve os árbitros no Brasil. Eu não gosto dessa coisa aqui. Não, mas nós temos que... O VAR, ele foi colocado para que não houvesse o erro. Tendo o erro, você corrige o erro. Agora, você pedir, né, o auxílio ao VAR para depois você validar o erro, então não tem uma desculpa. Então essa coisa de se falar assim, não, porque sempre é bom você ter aquela polêmica, porque no outro dia tem esses comentários, tem aquele zum, tem aquele auê,
pode ser para a torcida, né? Ou para até a imprensa que gosta desse tipo de coisa. Agora, para o clube, isso é muito ruim, pô. Você quebra todo um trabalho. A torcida, no caso também, que sofre ali, que ela é lesada, para ela também é muito ruim, porque aí depois ela tem que ser, né, sofrer a zoeira, porque ela viu o seu time ser garfado e a outra que, né, no caso, percebeu que o time venceu, mas venceu em cima de um erro, não quer saber que os 3 pontos foram dados para eles. Então, eu acho que essa coisa ainda que persiste na arbitragem brasileira precisa mudar, tem que profissionalizar mesmo, sabe? Tem que punir. Se, pô, não tem como, não pode errar. Não pode errar. Porque você joga todo um trabalho fora. A gente, no nosso trabalho, a gente pode até. Mas não pode errar. Né? A gente não pode errar. No nosso dia a dia, a gente pode cometer um erro ali, mas não pode. Né? Por isso nós já somos o quê? Profissionais. Então, como um profissional de arbitragem, a pessoa tem que estar muito bem preparada. Então eu fico muito revoltado quando a gente vê alguns erros primários ainda que persistem na arbitragem e depois, não, mas isso aí é. Não, isso aí está envolvendo todo um trabalho. Mas o Botafogo conseguiu superar, né, essa ação da Edna Alves, da árbitra, porque o Flamengo fez logo o seu primeiro gol, aí começou a pressionar. Estava muito mal Gabigol e Pedro, isso aí salvou muito o Botafogo, porque eles não estavam em dias inspirados. Então, o que aconteceu? Finalizaram mal, não conseguiram, né, concluir as jogadas, mandar para o fundo da rede. O goleiro do Botafogo também fez excelentes defesas, isso também não pode tirar, porque quando o Botafogo ficou com a menos, mas foi pressão, mas pressão mesmo do Flamengo. E aí, quando o Botafogo chegou ao terceiro gol, então o Flamengo sentiu um pouco, mas depois, né, continuou apertando, e o Botafogo se segurando como podia. Ali não era o ataque contra a defesa, né? Mas o Botafogo acabou saindo vencedor da partida, saiu com 3 pontos, mais 3 pontos, chegou a 9 e assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro, estando com 100% de aproveitamento, né? Então, muito bom. Depois de 10 anos que o Botafogo volta a ser líder do Campeonato Brasileiro. Muito bom. Levando também em consideração que do time do Rio, só o Botafogo venceu. Só o Botafogo venceu, porque o Vasco jogou ontem contra o Bahia e conseguiu fazer, né, aquilo que a gente já está aí cansado de saber. Né? O Vasco é uma outra, vamos botar, estrutura, porque você está envolvendo a 777, que está hoje, né, comprou a SAF, é responsável pelo futebol do Vasco, mas aquela coisa ainda, aquele ranço que o Vasco tinha, continua. Porque não tem como você chegar e explicar ou você aceitar que o Vasco tenha feito um jogo contra o Palmeiras dentro da sua casa, que o Maracanã também é a sua casa, o Vasco ganhando de 2-0 permite o empate. Né? Tá bom, pode ser que, como disseram, não, porque o Palmeiras era o favorito, o empate foi bom. Não, o empate foi muito ruim. Você estava vencendo. Não tem essa de que o empate foi bom. O empate foi muito ruim para o Vasco. Perdeu o quê? Aí só perdeu já ali 2 pontos. Já perdeu 2 pontos. Quer dizer, e num campeonato brasileiro, que é uma procissão, é um campeonato longo e é um campeonato difícil, muito difícil, porque alguns times já estão ganhando. Então, o que acontece? O Vasco ontem, infelizmente, jogou mal, perdeu seu jogo para o Bahia, que veio, já estava com 2 derrotas, aí foi aquilo que a gente falou, pegou o Botafogo dentro lá do estádio da Fonte Nova, perdeu o jogo do Botafogo, e eu sabia que ele viria para quase complicar a vida do Vasco, né? E foi o que aconteceu. Vasco não teve um contra-ataque, não teve ataque, o sistema foi muito... O Vasco ontem estava muito estranho, muito esquisito, o Vasco não estava com aquele interesse pelo jogo. Ontem o Vasco, primeiro tempo, mas você peca muito nas finalizações, Pedro, Raul, foi o que a gente falou, o Vasco precisa de um homem-gol. O Vasco precisa de um homem-gol para poder chegar ali e finalizar. Então, e aí, né, acabou que o Bahia, em um lance, foi lá, converteu, fez ainda na primeira etapa, e o Vasco não conseguiu, com todo o segundo tempo, não conseguiu nem empatar, não conseguiu nem vencer. E com isso aí, o Vasco, em 2 jogos dentro de casa, já perde 4 pontos, vai fazer o clássico sábado contra o Fluminense e depois tem o Santos. O Vasco faz 4 jogos consecutivos dentro do Rio de Janeiro. 4 jogos consecutivos dentro do Rio de Janeiro. Então tem que fazer aquela conta. Ó, nesses 4 jogos temos que ganhar os 12 pontos.
mas já perdeu 4, né? Então fica muito complicado. Mas vamos ver, a torcida ficou muito irritada. Depois a gente também teve aí a entrevista do Maurício, né? Que é o técnico do Vasco, Maurício Barbieri. É um técnico inteligente, experiente, mas vai precisar mexer muito aí nesse time que precisa rodar e vai ter um clássico muito difícil sábado contra o Fluminense. E só está jogando o Campeonato Brasileiro. O Vasco ficou de domingo a ontem sem jogar, né? Aí jogou ontem. O Vasco fica uma semana, porra, como é que pode ficar uma semana parado e quando vem para jogar, joga daquele jeito? Aqui, Valdeir Carvalho para o Na Defesa e no Ataque. ZV Web Rádio, junto com a ZV Web Rádio, com a Juventude FM e também com a Rede de Rádios.